Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe cada um de vocês. Que bom que você está aqui nesta noite. Amém. Espero que você esteja aqui por alegria. Amém. Nem por tristeza, muito menos por obrigação, né? Deus ama quando nós fazemos as coisas para Ele com alegria. Amém. Deus ama a gente, mas eu disse que Ele ama, né, aquele que dá com alegria, ou aquele que faz algo com alegria. Ele ama mais ainda. Amém. Ele ama mais. Você já passou por situações onde você ama mais aquela pessoa que você já ama? Quem já passou por isso? Pois é, mais ou menos isso que acontece com Deus quando nós fazemos as coisas para Ele com alegria, reconhecendo que Ele é Deus. Amém? Irmãos, quero trazer uma mensagem para vocês. Eu estava orando ao Senhor, orando em pensamento a Ele, e eu perguntei para Ele: Senhor, o que o Senhor quer que eu pregue nessa ceia ministerial, né? Eu sempre pergunto para o Senhor o que Ele quer que eu pregue, né? Quando a gente olha para a Bíblia assim, tem muita coisa para ensinar, não é verdade? A gente está lendo a Bíblia em casa assim, né? Não sei se você passa por essas experiências, mas eu passo experiências assim, rapaz, estou lendo a Bíblia e penso assim, pastor Marcos, rapaz, as pessoas têm que saber isso, cara. Nossa, as pessoas têm que entender isso. Eu fico assim dentro de mim, entendeu? Né? Então me dá esses estalos assim. Então a gente sempre tem muita coisa para pregar, muita coisa para ensinar, mas eu gosto de não simplesmente pregar aquilo que está escrito, que é muito importante, mas acima de tudo, dentro daquilo que está escrito, o que Deus quer para hoje, para a nossa vida. Amém? Qual é o pão nosso para hoje? Amém? Eu estava orando em pensamento ao Senhor e veio uma palavra na minha mente. A palavra foi lembrança, pastor Beto. Tipo assim, lembra eles. Eu pensei assim, mas lembra eles do quê? Não, na verdade, né? Lembra eles. E me veio no coração de pregar para vocês hoje, ou repregar para vocês hoje a mensagem que eu preguei na nossa primeira ceia ministerial, né? Eu acho que eu não tinha feito isso ainda, né? Pregar novamente uma mensagem para lembrar você. E eu perguntei para o Senhor assim, em pensamento, pensando, assim, por que o Senhor quer que eu pregue para eles, né? Para você se avaliar, né? Se você, o quanto você evoluiu, o quanto você avançou nessa direção que o Senhor tem dado para nós este ano, que é a expansão do ID, né? Foi a primeira mensagem que eu preguei para a superintendência, foi em fevereiro. Então hoje é a nossa quinta ceia da superintendência. Estamos no 7º mês do ano, já entramos no 2º semestre, né? E eu não sei se você pensa como eu, mas quando entrou a metade do ano, a gente já está indo para o fim. Sim ou não? Do fim a gente vai para o meio, do meio a gente vai para o fim, e daqui a pouco acabou o ano. É ou não é verdade, né? Irmãos, eu entendo que todos nós que queremos o Senhor precisamos buscar em Deus uma vida de crescimento, amém? Nós temos que crescer, temos que avançar, é ou não é verdade, né? E nós não podemos então ter um relacionamento com a palavra de Deus sendo através das pregações, sendo através da nossa leitura diária, nossa meditação diária das Escrituras Sagradas, só para conhecer. O Senhor, Ele nos orienta a nós não enganarmos a nós mesmos com a nossa vida religiosa. E muitas pessoas, elas enganam a si mesmos com a sua vida religiosa, entendeu? E a Bíblia, ela fala que nós podemos enganar na nossa vida religiosa de várias formas. Uma delas é quando nós nos tornamos somente ouvintes da mensagem do Senhor, né? Então a Bíblia diz, o Senhor diz, quando nós nos tornamos somente ouvintes da mensagem dele, nós enganamos a nós mesmos, né? E que tipo de engano nós trazemos sobre a nossa vida quando nos tornamos somente ouvintes da palavra, né? Não nos tornamos estudiosos da palavra, não nos tornamos, como está escrito, operosos praticantes da palavra, né? Que tipo de engano nós impomos a nós mesmos? Nós
enganamos a nós mesmos com relação ao nosso relacionamento com Deus, a nossa vida com Deus, a nossa vida espiritual, ao nosso crescimento espiritual, né? Fisicamente, organicamente, nós crescemos a partir do tempo, sim ou não? Né? Nós olhamos, por exemplo, eu olho para Lara assim, Lara está com 8 anos, no final do ano agora faz 9 anos, eu penso assim, poxa vida, como ela está grande, né? E quando eu comparo ela com as outras crianças de 8 anos, eu penso, rapaz, ela está grande, porque para 8 anos ela é uma moça grande, não é verdade? É uma expectativa, né? Eu me lembro quando logo que ela nasceu e a gente fez aquele acompanhamento no postinho com ela, logo nos primeiros meses, ia lá medir, né, o peso, e tem aquele gráfico, quem já fez isso aí com o seu filho assim? Tem aquele gráfico, e mede a cabeça, e não sei o que, aquela coisa toda, né? E ela sempre dava assim, bem na linha do gráfico que tinha que dar, mas daqui a pouco ela deu uma disparada, você está me entendendo? Deu uma crescida, está com umas pernas compridas, já está usando quase o mesmo número de sapato da mãe dela, já tem roupas da mãe dela que ela usa, e quando ela pega uma roupa da mãe dela que serve nela, vem assim toda feliz para mim, papai, estou usando uma roupa da mamãe. Eu falo, rapaz, cara, eu começo a me preocupar com o crescimento dela, porque sabe o que vai acontecer, né? Tem uns gavião aí querendo, né? Não é nem gavião, é urubu, entendeu? Né? Estou louco para poder comprar uma arma para espantar os urubu aí, mas é outro assunto, né? Mas espiritualmente, nós não crescemos assim. Então, nos enganamos com relação à nossa vida espiritual, nos enganamos com relação ao nosso crescimento espiritual, nos enganamos com relação à nossa comunhão com o Senhor, nos enganamos com relação ao nosso conhecimento de Cristo, porque se você perguntar para qualquer crente, se ele conhece Jesus, qual é a resposta dele? Sim, eu conheço. Mas será que conhece? Entendeu? Então, quando nós nos contentamos a ouvir, ou sem simplesmente ouvir, quando nos basta ouvir, a Bíblia diz que nós nos enganamos a nós mesmos, nos enganamos espiritualmente, nos enganamos religiosamente, nos enganamos espiritualmente, né? Ministerialmente, né? Eu digo assim que, né, na minha humilde opinião, sabe, pastor Fábio, eu estava pensando esses dias, eu pensei assim, cara, eu acho que a gente não está dando trabalho para o espírito de engano. O espírito de engano está meio de férias. Acho que ele quer meio sair lá do inferno às vezes, pastor Alberto, né? Para enganar os crentes de atrás, nem precisa. Eles mesmos estão se enganando, não é? A Bíblia diz que o Senhor Jesus dizendo lá no Evangelho de João, no capítulo 10, acho que é 10:31, João 10, não, 8:31, João 8:31. Coloca João 31 para nós aí, por favor. Daqui a pouco eu começo a pregar, amém? Estou só dizendo por que eu vou repregar, tá bom? Combinado? Ó, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês, eu quero na NTLH, coloca na NTLH, eu gosto do verbo ali, o verbo da NVI é permanecer, mas na NTLH é continuar, né? O que ele diz aqui? Então Jesus disse para os que creram nele, se vocês continuarem aí continuar, né? Que nem, por exemplo, né? Agora o pastor Cris falou sobre dízimo e oferta, e você pode pensar assim, rapaz, eu sou, né? Eu por exemplo, vai fazer 25 anos que eu sou crente, e faz 25 anos que eu dizimo, não é? O Senhor não está falando desse tipo de continuidade, simplesmente. É óbvio, né, que nós temos que reter a prática, mas nós temos que ter práticas novas, né? A Bíblia diz que o mestre da lei, que quer servir no reino de Deus, ele tem que tirar do seu depósito todo dia coisas velhas e coisas novas, ou seja, tem que permanecer naquilo que eu já obedeço, mas eu tenho que avançar, dar novos passos em coisas que eu ainda não obedeço. E esse verbo aqui, continuar, é isso. Eu comecei a trilhar um caminho no Senhor, o caminho da verdade, o novo e vivo caminho que Jesus abriu para nós, né? O caminho da fé, amém? De fé em fé, de glória em glória. E a fé sem ação, ela é coisa morta. E o que é a fé? A fé é uma ação
segundo aquilo que está escrito na Bíblia. E como que a minha fé aumenta? Quando, né, a minha ação com relação àquilo que está escrito na Bíblia aumenta. Eu tenho ações mais conscientes, eu tenho ações mais profundas, eu também tenho mais ações de coisas que eu ainda não tinha, né? Então eu cresço em fé e vou rompendo em fé. E isso é romper em fé, amém? Não sei se você, né? Às vezes a gente canta algumas coisas, né? Eu tenho aqueles hinos antigos, rompendo em fé, canta aí, rompendo em fé, minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Aí eu pergunto assim, às vezes eu estou cantando umas coisas, sabe? Eu tenho umas loucas dentro de mim, eu pergunto assim, como assim romper em fé? O que é romper em fé? Sabe, às vezes eu até estrago o louvor. Estou lá naquela, estou quase sendo arrebatado. Como assim? O que é romper em fé? Aí eu me pergunto, não é? O que é romper? O que é romper, meu irmão? Né? Eu imagino assim, algo que está me segurando, algo que está, né? Eu assisti assim, de camarote o parto da Lara, e eu me lembro quando a Lara começou a sair assim, meu irmão, e estava a membrana assim, aquela da bolsa, né? Da placenta ali, e eu vi, cara, a cabeça dela sendo assim, aquela membrana assim, e ela ficou muito tempo para sair assim, inclusive ela quebrou a clavícula na hora de sair, e eu me lembro que uma das enfermeiras pegou o dedo assim, ó, e ajudou e rompeu a membrana, e quando rompeu assim, ela saiu. Eu falei, rapaz, isso é romper. Às vezes alguma coisa que está nos segurando, que está nos impedindo, e rompe, a gente vai, porque é mais força, e porque alguém nos ajuda, não é verdade? Isso é continuar avançando, continuar aprendendo mais, continuar praticando mais. Senão, nós nos enganamos. A gente tem tanto medo de ser enganado pelos outros, principalmente no contexto religioso, não é verdade? Eu percebo que as pessoas elas têm medo de serem enganadas, entendeu? Né? E é tão simples não ser enganado, é só conhecer a Bíblia, não é verdade? Né? Como as pessoas têm pouco conhecimento de Bíblia, então elas sabem que quando elas estão ouvindo uma mensagem, elas não sabem se de fato aquilo procede ou não, porque elas não estudam as Escrituras, elas são simplesmente ouvintes. Mas na verdade, irmãos, o pior de todos os enganos não é aquele que vem de outra pessoa, ou até de um espírito do engano. Tem tanto medo do espírito do engano, não é verdade? O crente parece que tem medo do diabo, né? Fala assim, está amarrado. Não o diabo, o medo que eu tenho dele. Não é verdade? Né? Não, porque se eu não tenho medo do diabo, o bicho pode estar solto, que não vai acontecer nada, né? Mas, mas a gente deveria de fato ter medo desse engano que nós mesmos impomos sobre nós, quando nos contentamos, aceitamos, nos acomodamos em ser somente ou meros ouvintes, não de fato nos tornando operosos praticantes. Amém? Eu quero repregar essa mensagem para você hoje, para que você lembre, né, do que o Senhor tem para você ainda esse ano, e que se você se esforçar, ainda dá tempo. Amém? Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor. Você é um Pai maravilhoso, é um Deus glorioso, um Pai amoroso, cuidadoso, generoso. Ninguém ganha do Senhor em generosidade, Senhor. O Senhor quer nos lembrar no caminho que devemos andar, Senhor. Por isso eu oro essa noite ao Senhor e peço que o Senhor me use para falar ao coração e à mente dos teus filhos, Senhor. Mas que acima de tudo, além de eles ouvir a minha voz, que eles possam, Senhor, ouvir a voz do teu Espírito, Senhor. Que eles possam receber a palavra que vem do Senhor. Que eles possam deixar que ela penetre
no mais profundo do ser deles, Senhor, até o ponto de dividir alma e espírito, Senhor, a fim de trazer para eles discernimento, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então quero falar para você hoje sobre expansão do ID, não desperdice a graça. Fala para o seu irmão assim: expansão do ID, não desperdice a graça. Amém? 1 Coríntios 15:10 na NVI, aleluia. Está escrito assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Amém, gente? Meus irmãos, nós vivemos no tempo da graça, amém? Não é? Eu não sei como é que é, né, a sua vida religiosa, né? Mas a vida religiosa de muitas pessoas se pauta assim por essa dicotomia entre graça e lei, lei e graça, não é? Uns, entendeu? Brigam com a graça por causa da lei, outros brigam com a lei. Tem pessoas que não gostam da lei por causa da graça, não é? Entendem que a graça anulou a lei, né? Porque a lei era má, porque a lei não prestava, aquela coisa toda, não é? Então, mas na verdade a graça e a lei são complementares, porque de fato a graça é em si uma capacidade que Deus nos deu, que nós não tínhamos, para obedecer à lei, porque a lei de Deus ela é boa. A lei de Deus, irmãos, né? Ela revela o caráter de Deus, ela revela a vontade de Deus, ela revela quem é Deus, amém? Ela revela a bondade de Deus, ela revela as promessas de Deus, ela revela os planos de Deus, não é verdade? E tudo isso é bom, amém? Não é? É que, mas Jesus anulou a lei. Jesus cumpriu a lei, e em cumprir a lei, ele encerrou uma classe sacerdotal, que era o sacerdote Levi. Então a lei que Jesus cumpriu e não anulou, né, foi a lei que dava, né, todos os rituais ali da religião dos judeus, o judaísmo, né? Essa lei Jesus ele cumpriu, porque o escritor de Hebreus diz que ele entrou uma vez por todas no verdadeiro santo dos santos. A Bíblia é um livro de leis e tem vários tipos de leis. Então a lei que Cristo cumpriu foi a lei sacerdotal, amém? Né? Então, mas toda outra lei ela é válida e ela é importante, tanto que lá em Romanos, no capítulo 8, do versículo 1 ao 4, eu vou ler na NVT, Romanos 8, 1 ao 4, no NVT, diz assim, ó: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então a pessoa pensa, se não há condenação, porque não há lei, não é verdade? Sim ou não? Porque numa terra sem lei, é uma terra onde não há condenação. Se você olhar para o Brasilzão de Deus hoje, que não é tão de Deus assim, né, você vê que, né, não sei se vocês ficaram sabendo que o nosso PGR acabou de anular o processo contra os caras que desviaram dinheiro do INSS, cara, dizendo que não tem evidência, não é? Dá até uma raiva santa, não é verdade? Qual é aquela raiva santa? É aquela raiva onde você se ira, mas não peca, não é? Mas isso é outro assunto também, gente, né? Então, né, a gente entende isso, ainda mais nós, latinos, não é verdade? Né? Vamos falar a verdade, a gente gosta de um ambiente sem regra, sim ou não? A gente gosta, nós geralmente, geralmente classificamos a falta de regra como liberdade, nominamos a falta de regra como liberdade. Isso não é verdade, né? São conceitos completamente diferentes, né? Então, quando a pessoa lê isso aqui, agora, portanto, já não há nenhuma condenação para as que estão em Cristo Jesus, pensa, acabou a lei. Não é assim, vamos continuar lendo. Pois em Cristo Jesus,
a lei do Espírito, que dá a vida, nos libertou da lei do pecado que leva à morte. A pessoa pensa, rapaz, aquela lei lá, o Pentateuco, né, pastor Roberto? 5 primeiros livros, aquele, né, era o livro assim, que trazia morte para o povo, entendeu? A lei acabava, né? Então a culpa é de quem? Né? Não está falando dessa lei não, isso aqui é outra lei, é a lei do pecado, amém? O que é a lei do pecado? É a lei da incapacidade. Fala assim, incapacidade. É a lei da incapacidade que me governa, né? Todo mundo que governa, alguém governa com leis, com normas, com regras, não é? E essa incapacidade de obedecer é o que Paulo classifica como pecado, e essa é a lei que nos regia, a lei que nos escravizava ao ponto de não nos permitir obedecer a lei que é boa. Tanto que o apóstolo Paulo fala assim, rapaz, eu aprovo a lei de Deus da minha mente, lá no capítulo 7, né? Entendeu? Mas a lei que eu gosto, eu não consigo fazer, e a que eu não gosto é aquela que eu faço. Ele diz que ele é miserável, né? Entendeu? Mas olha o que ele fala então a partir do versículo 2. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá a vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar, por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Então a lei não era capaz de nos salvar porque ela era ruim? Sim ou não? Não, a lei não era capaz de nos salvar por causa da nossa... E essa fraqueza é que Paulo denomina da lei do pecado. Amém? Ó, a lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho na semelhança da nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Ou seja, então a lei não conseguiu fazer, Jesus conseguiu fazer. Por quê? Porque a lei não era capaz de libertar a gente da nossa fraqueza. Mas aí Jesus foi capaz de fazer aquilo que a lei não conseguia fazer, que é nos libertar da nossa fraqueza, né? Sabe como você assim se sente fraco e se depara com as escrituras sagradas e você não consegue obedecê-la? Isso é sinal que você ainda não foi liberto por aquele que veio para te libertar, porque ele veio te libertar dessa fraqueza. Continuando, não é? A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança da nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito Santo, possamos cumprir as justas exigências da lei. Olha só, fui liberto daquela fraqueza. Sabe aquela fraqueza lá que o apóstolo Paulo falou em Romanos 7? Coloca aí, esse texto aí, não me lembro exatamente do versículo. Ele está falando dessa fraqueza aqui que Jesus livrou a gente, olha só, né? É Romanos 7, né? Agora, irmãos, vocês que conhecem a lei, não sabem, não, coloca lá na luta interior lá, Cris, naquele versículo da luta interior que eu não sei qual é, de cabeça, mais para baixo um pouco, pode ser, não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não, é dessa fraqueza aqui que Jesus libertou a gente. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Continuando. Mas se sei que o que faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é. Então a lei é quê? Aí os caras da graça querendo anular um negócio que é bom. A lei é boa, gente. Vamos lá. Portanto,
Não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. Ele está falando do quê? Ele está falando dessa fraqueza. Ele está falando dessa falta de capacidade. Isso é o pecado. Eu preciso obedecer à lei para ter paz com Deus, mas eu sou incapaz. Eu não consigo. Eu quero, eu aprovo, eu sei que é bom, mas me dá um negócio na hora eu não faço. Sei que é bom orar, mas me dá um negócio e eu vou lá e não oro. Quer dizer, eu não vou lá e não oro. Sei que é bom meditar a Escritura Sagrada, mas eu vou lá e eu não faço. Eu sei que é bom falar Jesus para os outros, Jesus fica feliz comigo quando eu faço isso, mas na hora H eu não faço. Cara, que situação terrível, né? É isso que Paulo está falando, ó. Mas é o pecado que habita em mim é que faz. O que é esse pecado? Essa fraqueza, essa incapacidade, essa falta de força, essa falta de vontade, essa falta de querer. Pastor, eu até sei que é certo, mas sabe, eu não tenho vontade. É o pecado que habita em você. É ele que faz você não ter vontade. Você é escravo da lei, do pecado, da morte. Mas Jesus veio para te libertar disso, amém? Né? 18. Eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. No versículo 19, quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim eu faço. Né? 20, então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem faz, mas é você que vai para o inferno. Não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Pastor, se não sou eu que faço, e é o pecado que habita em mim que faz, por que então que eu vou ser condenado? Porque ele morreu para te libertar dessa incapacidade. Então, você pode ser livre. Sim ou não? Eu quero te falar sobre isso hoje. Mas é o pecado que habita em mim que faz, né? 21. Assim, descobri esta lei em minha vida. Olha só, o que Paulo fez? Descobriu uma lei na vida dele. Quando eu quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Quer dizer, eu quero fazer o que é certo, mas não consigo fazer. Então ele percebe o quê? O mal está presente na minha vida. Gente, isso é uma forma de perceber se o mal está em você. Entendeu? Você quer fazer e não faz. Opa, você tem que perceber o quê? Não, pastor, quando eu quero fazer o que a Bíblia manda, o que Jesus diz que eu tenho que fazer, não é? E eu não consigo fazer, eu percebo que Deus me ama. E eu percebo que Ele sabe, que Ele conhece o meu coração, e que Ele me tolera, e que Ele me perdoa de novo, e que Ele me entende. E Jesus te entende, porque Ele é onisciente, Ele sabe de tudo, meu irmão. Ele entende até o diabo, mas o diabo foi expulso do céu. O Senhor não carece de falta de entendimento. Quem carece somos nós. Percebo que o mal está presente em mim. Não, como que nós podemos então, aceitar conviver com o mal, se o Senhor nos livra de todo o mal? Não é verdade? Continuando do versículo 22, por favor. Amo a lei de Deus de todo o coração. Quem gosta da lei de Deus aí? Rapaz, eu gosto, cara, da lei de Deus. Na verdade, eu gosto de Deus. Eu amo dizer assim, eu amo, uma coisa que mexe muito comigo, meus irmãos, é saber que eu pertenço a Deus. Eu gosto daquela música que os irmãos cantaram por último aí, como é que é? Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Mas eu gosto dessa música só por um negócio, porque ele diz assim, ó, eu sou todo teu. Cara, como é bom ser de Deus, entendeu? Tem aquela música do Thales também, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, e sou abençoado, se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, Aí você lembra, não é?
Então eu amo a lei de Deus, porque é do meu Deus, amém? Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra contra a minha mente e me torna escravo do pecado. Que pecado é esse aí? É essa fraqueza, essa incapacidade, essa postergação, esse adiamento, né, que a gente vai, fazendo com relação àquilo que é a vontade de Deus para a gente, né? Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com a minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. O mal aquele é o pecado, essa fraqueza, entendeu? Né? E qual é o recado que Jesus manda para os fracos? Ele diz, diga o negócio para os fracos aqui. Quem fala? Diga ao fraco que eu sou, não é? E diga para eles ainda que eles podem tudo na minha força que fortalece eles. Ó que baita recado. Não é verdade? Amém? Aleluia. Como sou, olha só, aí vem a humilhação, né? Aí a gente, né? Como sou miserável. Mas os crentes, quando não conseguem obedecer a lei de Deus, se sentem miserável? Não, Deus me entende, eu estou no caminho, eu estou indo. Eu estou indo, mas já está na igreja uma vida mais 6 meses, mas ainda... Não, tudo bem, né, gente? Tem coisa que eu não consigo obedecer ainda. Eu não consigo amar a Deus em todas as coisas ainda. Rapaz, mas eu estou dando uns passos aí. Tem coisa que eu não conseguia antes, que eu consigo hoje. Eu tenho umas metas também. Tem coisas que eu não estou conseguindo, cara, que eu tenho que conseguir, que eu não posso ficar muito tempo, passeando na floresta enquanto o seu lobo não vem. Tem que avançar no caminho, há uma carreira proposta. E o apóstolo Paulo fala assim, corram de tal maneira que vocês possam receber o prêmio. Então não vou ficar correndo que nem louco, crente desvairado, e não ganhar prêmio no final. Eu tenho que correr de uma forma, de uma maneira que eu seja classificado, ou seja, eu tenho que avançar, eu tenho que completar a carreira, guardar a fé e, combatendo os bons combates, amém? Dá glória a Deus aí. Glória a Deus. Né? Porque se eu falo que Jesus está aqui, que vai vir uma chuva de bênção e que tem fogo no meio da igreja, todo mundo dá glória. Mas aqui eu estou falando de coisas que vão mudar a sua vida, você fica aí com essa cara louca me olhando. Né? Como sou miserável? Né? O apóstolo Paulo fala. Né? E aí quando a gente conhece a miséria, nós clamamos por quê? Libertação. Gente, como os crentes não buscam libertação hoje? Que parece que crente não precisa ser mais liberto. Rapaz, o apóstolo Paulo estava clamando por libertação. Quem é você para achar que não precisa? Você lembra que Deus resiste ao soberbo? E que o orgulho precede a queda? Quem lembra disso? Não, eu não preciso de libertação, não. Irmão, eu não rejeito nem oração de exorcismo. Quer expulsar demônio de mim? Pode expulsar, meu. É de graça, não é verdade? Não. Se eu sentir no coração de orar para expulsar as pombagiras, pode orar. Porque eu sei que elas querem fazer fila para me pegar aí. Entendeu? Né? Eu senti no coração de orar a pessoa para expulsar mamão, pode orar que eu estou precisando prosperar mais financeiramente, pode orar. Né? Estou sentindo no coração de orar para a pessoa para botar a mão na sua cabeça, até ungir a sua cabeça com óleo, para assim, expulsar o espírito do engano. Pode orar, meu irmão, porque é o seguinte, você é um cara que o diabo quer enganar, são os pregadores, não é verdade? Então, toda pessoa que prega o diabo quer enganar, porque dele se torna um instrumento de engano, sim ou não? Não é verdade? Então pode orar. A pastora, eu senti vontade de colocar a mão na cabeça. Se sua mão está santa aí, pode colocar, não tem problema. Não é? E se não tiver santa, essa mão vai queimar, meu irmão. Né? Então vigia, né? Queima nada, irmão, queima nada. Vamos lá. Quem me libertará deste corpo mortal? Ou seja, né? Tem a tradução que fala desse corpo que me leva para a morte. O que é esse corpo que me leva para a morte? As fraquezas desse corpo. A natureza caída, o coração enganoso, a língua perversa, a tendência ao mal, né? Então, vocês lembram o que é aquela profetisa? Não sei nem se ela é viva ainda. A profetisa Rita Lee, vocês lembram dela?
tudo que eu gosto é ilegal, é imoral, ou engorda, é uma profecia, cara, aquilo ali é verdade. A nossa natureza humana gosta disso ou não? Ah, pastor, eu gosto, toda comida que eu gosto de comer, eu falo, meu Deus do céu, vou comer, eu quero emagrecer, mas tudo que eu gosto de comer, aquela costela gorda, escorrendo a graxa, a engraxar o bigode, nossa, Deus, deu até água na boca, entendeu? Não é? Ah, pastor, mas a costela não engorda. A costela não, quem engorda é a gente mesmo. Entendeu? Dominado pelo pecado, né? Então, irmãos, mas como nós vemos aqui, né, por que não há condenação? Não é? Não há condenação no 1, porque no 4 diz, em Romanos 8, né, 1, porque no 4 diz, de modo que nós, que agora não seguimos mais a natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. O que é a lei? É a vontade de Deus, é o que está escrito na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Tá, pastor, mas o senhor disse que ele anulou Levítico lá, e por que eu tenho que ler Levítico? Tem que ler Levítico sim, irmão, porque se você não ler Levítico, você não vai entender o que é tomar sua cruz, você não vai entender o sacrifício de Cristo, não é? Tem crente assim, que sofre, né, pastor Beto? Está passando uma provação, fala assim, estou tomando minha cruz, não leu Levítico, não sabe o que é tomar a cruz, confunde colheita do pecado com tomar a cruz, confunde provação com tomar a cruz, né? Confunde, o que mais? Exatamente, tomar a cruz é outra coisa, meu irmão. O que está faltando? Lê Levítico, você não entende, é lá que explica como é que se toma a cruz, sim ou não? Pois é, esse crente não gosta de ler Levítico, você está me entendendo? Né? Se eu estou falando com um crente, não quem é, de repente está até aqui, toda a escritura, mas eu não consigo entender, por que eu tenho que ler genealogia. Aí eu falei, por que você não gosta de genealogia? Como é o nome? Até esqueci agora. Genealogia. Você não vai entender por que Jesus fez o que fez com a mulher cananeia. Você não vai entender. Ela é descendente de Adonimeseque, aquela coisa toda, e Jesus fez com ela o que ele fazia com os reis que ele conquistava, para quebrar o domínio daquela potestade que estava possuindo terrivelmente a filha dela. Você não entende não daí, você fica, por que Jesus fez isso? Não entendo, né? Genealogia está faltando na sua mente. Até na genealogia você recebe libertação. Fala assim, glória a Deus. Então você tem que ser um operoso praticante da palavra, né? Senão, meu irmão, entra a palavra, sai a palavra. Não é por mim, é pela graça de Deus. Rapaz, mas eu considero que eu estou falando para vocês aqui, o negócio é excelente. Eu considero excelente. Entendeu? Isso aqui é a pérola. Você está me entendendo? Mas se você sair daqui vazio, é porque você está vivendo a vida de um porco espiritualmente. Não é? O que é a vida de um porco? A porca lavada volta para a lama. Por isso não se coloca um tesouro de ouro no focinho de um porco. Pô, missionário, vim de longe, gastei dinheiro para ver aqui o senhor me chamar de porco. Não sou eu que estou chamando de porco, não, está escrito. Está o quê? Só estou falando que está. Se você fica nessa vida assim, meio lá, meio para cá, quem é que está chamando você de porco? É Jesus, o teu Salvador. É ou não é verdade? Mas Ele não quer que você seja um porco. Dá glória a Deus aí. Fala assim, sai de mim toda porcaria. Aí você não vai ser mais porco. Tá bom, gente? Mas vamos lá. Então o apóstolo Paulo, ele fala aqui da graça, e nós nos gabamos muito por essa graça, mas não entendemos a função da nossa vida, e fazemos com a graça como inimiga da lei, ou a graça como desculpa para mim não obedecer os mandamentos, e na verdade é exatamente o contrário. A graça, ela é amiga da lei, a graça é complementar a lei,
Porque a graça nos capacita a obedecer à lei. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui no texto que eu li para vocês. Mas, 1 Coríntios 15, 10 NVI, mas pela graça de Deus sou o que? Ele não era o que ele era o pior dos pecadores, ele era o cara que não conseguia obedecer à lei, e aquela coisa toda, não é? E a sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei. Ou seja, olha só, ele agora, além de conseguir ser quem o Senhor o capacitou para ser, e quem a lei diz que ele tinha que ser, ele conseguia também fazer o que a lei dizia que ele tinha que fazer, e ele estava feliz. Gente, eu vou dizer uma coisa para você, é uma felicidade você olhar para você, não é? No espelho da Bíblia. Quem sabe que a Bíblia é um espelho? Olhar para você no espelho da Escritura Sagrada e você se ver como ela diz que você tem que ser. Rapaz, que satisfação. Dá uma paz no coração da gente, sabe? E a paz, gente, é o sentimento mais assim, fantástico da vida. Eu prefiro ter paz do que ser feliz. E essa verdadeira paz vem de Jesus. Por que é só Jesus que dá essa paz? Porque é só Ele que nos liberta dessa fraqueza, desse pecado que nos incapacita de obedecer à lei. Diz, a minha paz eu dou para você. Não dou como o mundo dá. O mundo dá paz assim. Ai, coitadinho, fica bem. Não, mas eu estou triste porque eu estou quebrado. Não, vai dar tudo certo no final. Se não está dando certo é porque não está no final ainda. Aí, sabe? Aí vem aquele consolo, aquela coisa, né? E a gente até se sente melhor, né? Naquela condição ruim, né? A paz que vem do mundo, ela faz você sentir melhor numa condição ruim. A paz que vem de Jesus, não, ela muda a sua condição. E você se vê naquela condição, cara, isso é fantástico. Isso é bom, isso é maravilhoso. Mas você tem que decidir se tornar um operoso praticante daquilo que você, né, não somente um ouvinte, mas um estudioso, a fim de ser um operoso praticante. Eu não quero ser um teólogo, eu quero ser um operoso praticante. Amém? Dá glória a Deus aí. Bom, então o apóstolo Paulo fala de duas coisas interessantes aqui. A graça nos torna quem nós devemos ser, né, nos capacita a ser quem devemos ser, e nos capacita a fazer aquilo que nós devemos fazer. Amém? Não é? Então é muito importante nós entendermos o que essa graça faz e como desperdiçamos ela, né? Então a graça, né, de Deus, ela nos salva, sim ou não? Pela graça sois salvo. A graça nos reconcilia com o Senhor, a ponto de podermos ter um relacionamento verdadeiro com Ele. Amém? Né? Nós não somos dignos disso, mas a graça nos reconcilia. Está lá em 2 Coríntios 5, 18 ao 19. Não vou ler porque já estou quase atrasado. Terceira graça, ela é uma graça capacitadora, nos capacita a obedecer. É ou não é verdade? Sim ou não? Né? Eu gosto da definição desse aspecto da graça que o missionário, nosso saudoso missionário Paulo Roberto Rezende dizia. Ele dizia que graça era Deus fazendo tudo por meio de alguém que não pode fazer nada. Rapaz, isso é fantástico, isso é um aspecto da graça. Ele está falando da graça que capacita. Amém? A graça salva, a graça reconcilia, a graça capacita. A graça também, ela transforma, sim ou não? Ela muda a nossa essência. Não vos conformeis com este mundo, não é? Mas desde que Deus vos transforme pela renovação da vossa mente. Amém? A graça, ela é transformadora. Dá glória a Deus aí. Por que ela tem esse poder? Porque a graça gera em nós uma capacidade que a nossa natureza humana não tem. Que capacidade é essa? Obedecer, cumprir, praticar. Fala assim, praticar. Não ser somente ouvinte da palavra de Deus, da mensagem. Dá glória a Deus aí. Amém? Mas como então nós desperdiçamos a graça, né? Entendeu? Não usando ela para ser o que a gente tem que ser, quem a gente tem que ser. E aqui, né, nós falamos do caráter de Cristo, amém? Você tem o caráter dele, sim ou não? Né? Tem várias coisas que expressam, né,
o caráter de Cristo, né, irmãos? Principalmente, né, o hino do amor lá, né, 1 Coríntios 13, do 4 ao 7, né? Porque na Bíblia, né, eu consigo ver 3 tipos de amores, né, bem claro, assim. Entendeu? Esse dia eu estava vendo o Hernandes Dias Lopes pregar, ele falou que tem 4, eu fiquei curioso, não achei mais essa palavra. Estou procurando, se alguém puder me ajudar, porque se ele falou que tem 4, meu irmão, eu digo que tem 3, é sinal que tem 4. Porque ele está mais certo do que eu, com certeza. O cara é bom, não é verdade? Ele não é bom, ele é bem bom, não é? Entendeu? Mas, né, eu me lembro de 3, que é o eros, que é um desejo, o filéu, que é um sentimento, e o ágape, que é comportamento. Fala assim, comportamento. Comportamento, né? Então, ali em 1 Coríntios 13, do 4 ao 7, né, coloca lá para nós, ó, o amor é paciente, é bondoso, né? Ou quem ama é paciente, é bondoso, né? O amor não é ciumento. Esse aqui é o ciúme da possessão, viu? Tem os ciúmes do zelo, né? Que tem naquele louvor, tem ciúmes de mim, né? O seu amor é como, ciúmes do zelo, do cuidado. Esse ciúmes aqui é da possessão, é meu, é competição, sabe aquela pessoa, né? Invejosa, né? Nem presunçoso, não se acha mais que os outros, não é orgulhoso, porque Deus, né, ele resiste orgulhoso, soberbo, né? Nem grosseiro. Você viu que está falando de comportamento? Não é sentimento aqui, isso aqui é comportamento, amém? Né? Não exige que as coisas sejam da sua maneira, isso aqui é comportamento, entendeu? Não quer dizer que as coisas não tem que ter um padrão também, né, gente? Não vamos avacalhar, chutar o balde e dizer assim, não, agora, a partir de hoje, está escrito aquele negócio ali, pode ser de qualquer jeito. Não, e vocês estão avacalhando o negócio, não é? Não use a liberdade que Deus te deu para se tornar escravo de novo, está escrito. Então, não avacalha, amém? Né? Não é irritável, isso aqui foi uma perseguição, e eu persigo isso aqui ainda. Eu quero chegar, Cris, chegar numa condição que eu não vou me irritar, eu preciso disso, eu preciso viver isso na minha vida, porque está escrito que se eu tenho esse amor de Deus em mim, eu não vou ficar irritado, só que às vezes eu fico irritado, que droga miserável que eu sou, me liberta, Jesus, você está me entendendo? Né? Mas eu vou chegar lá, um dia eu vou chegar aqui, ó, não sei se vai ser aqui, se vai ser em outro lugar, deixa eu tomar água, e eu vou dizer assim, não fico mais irritado. Eu vou botar esse versículo aqui para vocês. Vocês lembram disso aqui, galera? Vocês vão dizer, já vão até rir. Pois é, faz uns 6 meses que eu não fico irritado. Rapaz, irmão, porque está escrito que não fica. Não é verdade? Não é? Rapaz, eu quero não ficar irritado. Né? A irritação tem diferença de ira, amém, irmãos? Né? São sentimentos diferentes. Entendeu? Né? A ira gera uma inconformidade, sim ou não? A irritação gera impaciência. Eu não estou conformado com isso, tenho que mudar essas coisas, eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que tomar um jeito, sim ou não? Porque irritação, quando a gente está com fome, quando a gente está com sono, quando a gente está cansado, como é que a gente fica? É aquela irritação que deixa impaciência, não aguenta. Você vai lá, quero ouvir ninguém, me deixa quieto. É isso aí, ser irritado. Então é isso aí que eu não posso acontecer comigo. Você está me entendendo? Não é? Então assim, a gente tem que orar assim, vem em mim falta de irritação, vem em mim Jesus, né? Você está me entendendo? Né? Nem rancoroso, isso aqui já, graças a Deus, né? Já estou nesse, vamos lá, continua aí, né? Não se alega na injustiça só, né? Mas sim com a verdade. Tem mais alguma coisa aí? Olha aí, o amor nunca desiste, olha só, indesistível. Rapaz, eu tenho que ser uma pessoa indesistível, não sei você, mas eu tenho que ser uma pessoa indesistível. Nunca perde a fé. Rapaz, eu nunca posso abandonar os mandamentos por qualquer circunstância, eu não posso abrir mão disso. Você está me entendendo? Rapaz, eu tenho que ser assim, não é? Sempre tem esperança, olha só. Rapaz, nunca está desanimado. Ai, pastor, eu não sei o que vai acontecer. Como não sabe? Está escrito. Não, isso aqui é ira, estou inconformado, né? Como não sabe se está escrito? Claro que sabes, a gente vai para o céu. Vamos cantar aquela música do cara que já foi? Quando eu morrer, eu vou morar no céu. Do lado de você, né?
Ele já foi, viu? Morreu e está no céu. Chega lá, vai dar de cara com o negão lá. Aí foi para o céu mesmo. Tomar que sim, né? Sempre tem esperança. Olha aqui. E sempre se mantém. É o contrário do homem de ânimo dobre, que é inconstante em seus caminhos, que nunca sabe o que deve fazer, e tal pessoa não pense que vai receber alguma coisa do Senhor. Está escrito? Então não está? Rapaz, isso aqui, se a gente tem que querer alguma coisa na vida, meu irmão, é essa. Entendeu? Dá irritado ali, eu confesso para os irmãos que volta e meia eu fico impaciente, volta e meia, tenho vontade de... impaciente, eu estou irritado. Não, minha meta é não ficar mais assim. Mas já estou melhorando. Já estou o quê? Mas vai chegar o dia, vocês vão ver, escreve aí. Bota aí no despertador, assim, de ano em ano vai despertar. Missionário, como é que o senhor está naquele negócio lá? Pode cobrar. Dá glória a Deus aí. Então, irmão, sabe, nós desperdiçamos a graça de Deus de duas formas bem básicas, né? Claro que a gente podia fazer um estudo muito mais profundo sobre isso, mas eu quero assim de uma forma bem básica para você entender, né? Como que você está nisso, amém? Eu já preguei isso aqui faz 5 meses atrás. E agora, Deus, alguém me ligando? Aleluia. A graça, irmãos, para mim aproveitar a graça exige esforço, amém? O que é ser um operoso praticante? Uma pessoa dedicada, sim ou não? A gente não consegue ser dedicado a algo ou alguém sem esforço? Sim ou não? Não tem como ser dedicado sem esforço. Rapaz, ser um marido dedicado é um labor. O que é labor? É uma atividade, é um trabalho que demanda esforço e gera cansaço. Você está me entendendo? Né? Ser um pai dedicado, né? Cara, é um labor. Sim ou não? Cara, ser um crente dedicado é um labor. Olha o que a Bíblia diz. Um crente dedicado, o que acontece com ele por fora? Ele se desgasta. E por dentro? Ele é renovado. Né? O apóstolo Paulo fala, gente, por dentro a gente se gasta. Você está me entendendo? Então, uma pessoa dedicada, ela se gasta, meu irmão. Uma pessoa dedicada não sofre assim, sabe? Não sei que Deus resolva chamar ela, o ministério da madrugada. Tem gente que tem ministério da madrugada, eu não tenho. Entendeu? Não tem ministério da madrugada, graças a Deus. Entendeu? Se Deus me desse, eu tenho que receber, não é verdade? Mas não tem, mas tem gente que tem. Mas tirando isso, meu irmão, né, se você é uma pessoa dedicada, você vai dormir o sono do justificado. Você vai dormir, vai botar a cabeça no travesseiro e dormiu. Entendeu? Né? O melhor sonífero do mundo é o labor. Fala assim, labor. Não é? Não, vai no médico e ele te receita um remédio. Você vai falar comigo e te receita uma enxada. Ele te dou meio lote para capinar. Quero ver se você não vai desmaiar na cama. Duvido, né? Já capinou meio lote assim? Glória a Deus, meu irmão. Então, a falta de esforço, gente, porque a graça, ela, para a gente, o acesso a ela é de graça, mas para a gente usar ela, para a gente usufruir dela, não é de graça, exige um esforço. Amém? Exige uma dedicação, ser um operoso praticante, se gastar por fora, e o Senhor vai nos renovando por dentro. Amém? Então, primeiro, quando que eu desperdiço a graça? Não é? Não me esforçando para ser quem Deus quer que eu seja. Deus quer que eu me irrite? Deus quer que eu me irrite? Deus quer que você se irrite? Não se irritar é fácil, mas eu sei que eu consigo. Por quê? Que a graça está... Não por mim, mas porque agora eu tenho um superpoder. I have the power. Amém? Né? Porque eu tenho o poder. Eu não sou o He-Man, mas I have the power. Você também
You have the power. E se é na He-Man, as irmãs não são a Shira, só a pastora Shira, que é a Shira. Amém? Mas não é a Shira de Grayskull. É a Shira de Jesus. Amém? Então, eu sei que eu tenho acesso a essa força. Eu só tenho que descobrir como usar ela. Então eu clamo, o Senhor me liberta, o Senhor me ajuda, e eu me recuso. E eu já estou naquele ponto que eu já estou ficando irritado de ficar irritado. Aí fica pior ainda. Mas diz que os negócios, antes de melhorar, piora um pouco. Esse dia eu estava passando aqui nessas obras que estão fazendo aqui, né? E Jesus falou comigo assim, César, o negócio não está fácil para ti, mas antes de melhorar, sempre piora um pouco. Aí me deu uma alegria no coração. Eu não vou conseguir. I have the power. Amém? Você tem que começar a falar assim, eu tenho a força. Né? A força que vem de Deus, amém? Né? Então tem que se esforçar, amém? Então, 1 Coríntios 15, 10a fala assim, ó, mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Olha só. Então a graça, ela me capacita a ser quem eu tenho que ser. Então se eu não posso ser uma pessoa que se irrita, a graça de Deus me capacita para isso. Amém? Se eu tenho que ser uma pessoa impaciente, a graça de Deus me capacita para isso. Então eu vou usar a graça. Aleluia! Senhor, eu sei que eu não posso, mas eu sei que o Senhor me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas se eu me acho incapaz, eu me rendo. E os crentes, eles têm se rendido. Porque aí eles se rendem ao temperamento, se rendem à provocação dos outros. Mas o senhor tem que entender, né? Tudo bem, está escrito, mas olha o que ele fez. Aí eu me lembro, olha o que ele... E eu me lembro daquele louvor, eu vou dizer o que ele fez, sua morte lá na cruz me trouxe vida. Cara, quem é? Gente, cara, como é que é a pergunta? Deixa eu fazer a pergunta certa aqui. Para você, a relevância está no que Jesus fez ou no que as pessoas fazem? Porque se você justifica não obedecer ao Senhor, que morreu por você, porque os outros fazem alguma coisa, isso mostra que o que a pessoa está fazendo é muito mais relevante na sua vida do que o que ele fez. O que ele fez nos capacita a estar além do que qualquer ser humano no mundo possa fazer, seja de bom ou de mal. Não é verdade? Sim ou não? Então, a graça de Deus me capacita. E quando eu creio nessa força, eu não me rendo. O que acontece? Eu não me rendo. Cara, não dá. Eu vou ser livre desse corpo que me leva para a morte. Entendeu? E eu vou ser. Porque Ele me deu força. I have the power. Amém? Glória a Deus. Vocês estão imaginando loiro com uma espada na mão assim, né? Misericórdia, né? Você está entendendo, gente? Então, pega lá o fruto do Espírito. Não, cara, eu tenho que ser aquele negócio ali. Bota o fruto do Espírito para nós aí, Gálatas 5, 21, rapidinho. Senão, vai que eu caí no fruto errado, vamos ver? Não, no fruto errado. É antes, 19, sei lá, 20. Não, vá para cima. 22? Mas o Espírito de Deus produz o quê? O amor, que amor é esse? 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. A alegria. Olha só. Rapaz, tem que ser alegre, não pode ser triste. Entendeu? I have the power para ser alegre. Paz, I have the power para ver. Paciência, I have the power. A delicadeza, para o gaúcho. I have the power. A bondade, a fidelidade, o que mais lá? A humildade e o domínio próprio, né? Teve um tempo que eu achava que o domínio próprio, pastor Cris, era para eu poder controlar a minha vida, eu poder mandar em mim. Aí eu descobri que o domínio próprio é para mim poder me submeter aos outros mandar em mim.
que quem não tem domínio próprio, não deixa ninguém mandar nele. É aquela pessoa que recalcitra contra os aguilhões. Você está entendendo? Não é? E contra a humildade, e contra essas coisas existe o quê? Não existe condenação, ele está querendo dizer aqui. Não é que você não precisa obedecer à lei, é que a lei perde, você recebe essa capacidade de cumprir a lei, e você começa a perder o medo da lei, e o medo da autoridade. A Bíblia diz que o amor de Deus lança fora todo medo, porque onde há medo, é uma evidência que há condenação. Entendeu? De que forma, assim, muito prática, irmãos, nós podemos avaliar como que nós estamos com relação à condenação. Sempre que você é chamado por uma autoridade, isso te constrange, isso te deixa inseguro, cara, a condenação, vigia aí, tem alguma coisa errada aí. A não ser que a autoridade seja autoritária, né? Aí tudo bem. Né? Mas se não, vigia. Você já pensa em correr. Meu pastor me chamou para a reunião, me deu medo. Pô, vai que eu te chamei para comer um churrasco, velho. Você está com medo de costela agora? Ah, doido, cara. Né? Continuando aqui. E também não nos esforçando para fazer o que Deus quer que façamos. 1 Coríntios 5, 10, a parte B diz assim, ó, antes, como ele não desperdiçou a graça, não lembra lá? Ó, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes, ou por quê? Ou todavia, portanto, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. O que o apóstolo Paulo está falando? Cara, eu consigo fazer coisas hoje que eu me achava eu não tinha capacidade de fazer. Né? Eu não sei se o apóstolo Paulo, um dia, quando ele entregou a vida para Jesus, ele imaginou que ele poderia ser apedrejado numa cidade, ser jogado desmaiado para fora dela, levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima e voltar para a cidade, pregando o evangelho. Foi ele que fez isso, meu irmão. Ele disse que não foi ele nunca se achou capaz disso, mas foi a graça. Quando ele levantou, o Paulo deve ter pensado assim, tomara que esse povo tudo morra, desgraçado, cai meteoro em cima, o mesmo meteoro que os caras acreditam que matou o dinossauro, cai em cima deles agora, em nome de Jesus. Não pode, né? Você está entendendo? Mas aí ele sentiu a força da graça, e essa força da graça fazendo o quê? Pois bem, eu vou voltar lá e vão virar tudo crente, só de raiva agora vão virar crente, eles têm que passar pelo que eu estou passando, e foi lá e continuou pregando o evangelho. Rapaz, olha só que maravilha, isso é graça. Ah, pastor, mas é que eu não consigo, é que eu não tenho tempo. Irmão, o que está faltando é você usar e não desperdiçar a graça que o Senhor liberou sobre a sua vida, o dia que você se entregou ao Senhor Jesus. Você está me entendendo? Agora, entenda uma coisa aqui interessante que eu quero dizer para você. Rapaz, acabou a bateria. Quando acaba a bateria, acaba a revelação, mas eu tenho backup. Olha aí. Porque eu não sei lá em casa, eu não sei como é que é na casa de vocês. Mas lá em casa eu tenho uma esposa e uma filha que são maravilhosas, mas elas usam meus iPads e não colocam para carregar. E eu fico bravo, às vezes eu já prometi que eu não cumpri até hoje, que ninguém vai mexer mais no meu pé dentro de casa. Eu falo assim, porque eu ainda não consegui não me irritar, sabe? Mas eu vou chegar nessa situação ainda. Mas vamos lá. Backup da revelação, chegou. Não é? Entenda uma coisa, irmãos. Ser e fazer são coisas tão íntimas, tão ligadas, que fica até difícil explicar o ser separado do fazer e o fazer separado do ser. Se eu fizer a seguinte pergunta para vocês, né? Meus irmãos, o que é ser um bom marido? Dificilmente você vai conseguir me responder o que é ser um bom marido sem citar coisas que ele precisa fazer. Se eu perguntar para você, meus irmãos, o que é ser uma boa esposa?
dificilmente você vai conseguir responder o ser separado do fazer. Sim ou não? Agora, por que na nossa vida espiritual nós conseguimos separar uma coisa da outra? Eu sou um bom crente. Você se acha um bom crente? Eu já contei testemunho para vocês aqui. Eu era pastor em Porto Alegre e minha irmã veio falar comigo, pediu oração no final do culto, porque o diabo estava oprimindo ela. Ela estava lendo a Bíblia, pastor Beto, e sempre que ele ia orar e estava no culto, o diabo falava assim no ouvido dela, assim: você é inútil. Eu falava o que para ela? Você é inútil. Você é inútil. Eu até me lembrei de um hino que ela devia ouvir, né? A gente somos inúteis. Eu lembro desse hino aí. Inútil. A gente somos, né? Entendeu? E aí, cara, eu ia orar por ela. Já acontece que um monte de vezes já, que isso marcou minha vida. Entendeu? E quando eu orar por ela, assim, a Espírito Santo falou para mim assim: ó, não é ele. Não é ele quem? Não é o diabo. É quem? Cara, é Deus, cara. E eu falei: ô Jesus, o Senhor está chamando ela de inútil? Tô. Bom, ele chamou a mulher Sírio Fenícia de cadela, né, velho? Chamou outro de inútil, está no lucro. Não é verdade? Sim ou não? Chamou ou não chamou? Em outras palavras, chamou. Não é justo tirar pão da boca dos filhos para dar para os cães, os cachorros, né? Rapaz, humilhou, judiou, né? Não é verdade? Mas, meus irmãos, aí eu perguntei para si: minha irmã, vem cá, o que a senhora está fazendo para Jesus? Ah, pastor, eu venho no culto. O que mais? Ah, pastor, que sabe como é que é, né, pastor? Meu marido, meus filhos, meus netos também agora, meus filhos trabalham, tem que cuidar dos meus netos, e ela já era avó. Não, a mulher não faltava um culto, meu irmão. A mulher não faltava um culto. Não faltava um culto. Eu não tinha medo de chegar um dia no culto assim, pastor Fábio, e rapaz, não tem ninguém para pregar. Sabe aquele medo que um pastor tem? Rapaz, sabe que um dia eu vou pregar só para as cadeiras? Eu não tinha, pastor Beto, porque mas sempre estava no culto. Entendeu? Ela era a garantia que o culto não ia estar só eu e Deus. Entendeu? Tava. Aí ela falou assim, começou, eu falei: pois é, irmã, não é o diabo. E não é acusação. É o Espírito Santo querendo convencer a senhora do pecado, da justiça e do juízo. Porque eu não sei, meu irmão, né? Eu acredito que Jesus volta, e ele vai voltar com certeza, mas a coisa mais importante para mim sobre escatologia é que quando ele vir, mesmo que for de noite, feliz é aquele empregado que estiver trabalhando. Tá, rapaz, isso é a coisa mais importante de escatologia. Porque ele vai voltar não sei quando, uns creem que é antes, durante e depois. E a Bíblia diz que ninguém sabe a hora, então não é eu que vou saber. Entendeu? O que cabe é saber como que eu tenho que estar quando ele voltar. Amém? Rapaz, eu tenho que estar, mesmo que seja de noite. Você está entendendo? Tem que estar trabalhando. Falei: pois é, irmã, a senhora está sendo inútil. Você sabe que na igreja Deus ama a todos têm o mesmo valor, assim, tem ou não tem? Mas todos têm a mesma importância? Quem é o mais importante? Qual é o nível de importância que você tem para o reino de Deus? É o nível do seu serviço. Se você não serve, você não é importante. Tem o mesmo valor, ele pagou o mesmo preço por você que pagou por mim. O mesmo preço que ele pagou pelo cara que chegou ontem na igreja, ele pagou pelo Billy Graham, ele pagou pelo Moody, ele pagou pelo T.L. Osborne, ele pagou por Paulo. Olha só, para o cara se gastava todo dia. Mesmo preço. Rapaz, mas não é a mesma importância. Não é a mesma importância, está escrito. Tanto que tem vasos que são usados para honra e vasos são usados para desonra, né? Teve um tempo que o Fábio só tomava mijada. É na verdade, Fábio? Que vaso ele era aquele tempo na igreja? Pinico. Rapaz, só toma mijada de segurinha, cara. Mas agora aí, ó, rapaz, pastor de uma igreja, cara. Rapaz, a maior honra da minha vida, depois de ser filho de Deus, é ser pastor, cara. Um cara só tomava mijada, Cris. Pastor da igreja. Entendeu? Olha que bênção, né? De vaso de desonra
pinico, gospel, entendeu? É crente, é pastor hoje, gente. Sabe, a sabedoria de Deus flui através desse barbudo aí, meu irmão. Entendeu? A graça de Deus, o favor de Deus alcança as pessoas através dele. Antes era só mijada. Você está entendendo? Né? Então tem que se esforçar. Tem que fazer o quê? Para fazer o que deve ser feito. E aí Deus começa a derramar dons. Sabe, tem que buscar, Senhor, eu tenho que fazer. Eu não sei se você se sentiu incapacitado espiritualmente e aborrecido por essa incapacidade e começou a orar a Deus por dons. Você já passou por essa experiência? Sabe, você está ali, né, trabalhando sem a ferramenta adequada, trabalhando e você não tem aquela ferramenta e você, Senhor, me ajuda, eu quero servir o Senhor, me dá o dom, me dá o dom, me dá um dom, eu vou jejuar, vou me humilhar, o que eu tenho que fazer? Senhor, eu preciso, ajuda-me. Cara, isso é fantástico, não é verdade? Eu preguei isso para você em fevereiro desse ano. O que mudou na sua vida de lá para cá? Já se passou 6 meses do ano. Estamos no 7º, na metade. Que dia é hoje? Oi? 12, metade do mês. No que você avançou? No que você expandiu no ID? Meu irmão, não tem outra forma. Não tem outra forma de você aproveitar a graça de Deus se você não se envolver plenamente com o ID. É para cumprir o ID que o apóstolo Paulo buscou força em Deus para ser a pessoa que ele precisava ser. É para cumprir o ID que a graça de Deus se manifestou de forma abundante na vida dele, que ele conseguiu fazer o inimaginável. Cara, eu te aconselho, se você morrer antes de mim, chega no céu e encontra Paulo e fala assim: ô Paulo, me diz uma coisa, mano. O que tu fez assim que foi mais louco na tua vida, que tu pensou que tu não quer fazer? Que não dava. Eu acho que essa aí de Filipe está na lista. Você está me entendendo? Né? Abre mão direito de levar uma esposa, talvez também esteja na lista, porque ver sozinho não é bom. Entendeu? Né? Talvez ele fale assim: cara, eu cheguei um momento na minha vida que eu achei que eu não ia viver, como ele escreveu, e eu continuei vivo. Coisas que eu nunca imaginei que eu teria capacidade de fazer, mas Deus me capacitou. Revelações, visões, discernimento, experiências, coisas assim fantásticas, que ele mesmo ficou assim: rapaz, como é que mensagem é essa que eu preguei? Como é que sai uma coisa dessa de mim? Que oração é essa que eu fiz? Que milagre é esse que aconteceu? Mas tem que se esforçar. Não é ficar parado e, Senhor, flui aí por enquanto que eu tomo café. Flui aí por enquanto que eu estou dando um rolê na praça. Eu me usa na praça. Quando eu estiver andando na praça assim, que flua assim, e todo mundo começa a chorar, não preciso fazer nada, não preciso falar nada. E o nome disso é avivamento, não, o nome disso é burrice. Porque nem Jesus com ele aconteceu isso aí, meu irmão. Entendeu? Ele tinha que pregar, ele tinha que fazer milagre, e você quer só andar assim no rolê, as pessoas começaram a chorar e... meu Deus do céu. Não, isso está de sacanagem, não é verdade? Então se esforce para ser, se esforce para fazer, porque não tem como separar o fazer do ser. Não tem, não tem. Porque se você não se esforçar para isso, a graça será em vão na sua vida. E se a graça for em vão, ela não te salva, ela não te reconcilia, ela não te transforma, ela não te capacita. Não cumpre o papel dela na sua vida, amém? Você tem ainda, meu irmão, 5 meses e meio. 5 meses e meio para avançar no seu compromisso com o ID, amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor.
Enquanto toca essa canção, ore ao Senhor, fale com Ele, se renda a Ele. Oh, aleluia. Se renda ao Senhor. Ele pediu para mim lembrar você. Por que Ele quer te lembrar disso? Por que Ele quer te lembrar disso? Talvez você tenha esquecido. Talvez você está ocupado com as coisas da vida e se esqueceu. Olha Ele. Não entendo o meu próprio agir. Se renda a Ele, meu irmão, minha irmã, se renda a Ele. Sem tua graça, o que seria de mim? Obrigado, Jesus. Não entendo o meu próprio agir. Peça ajuda dEle. Clame por libertação nesta noite. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo.
E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Aleluia, aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, não se enganem. Não sejam somente ouvintes da mensagem do Evangelho, mas sejam operosos praticantes. Porque aquele que se dedica em praticar o Evangelho, Deus abençoa tudo que ela faz. E tudo é tudo. Amém? Aleluia. Vamos então participar da ceia do Senhor. Ainda de pé, vamos proceder à leitura da Escritura Sagrada. Eu vou ler na NTLH, 1 Coríntios 11, do 23 ao 32. Amém? As instruções que o apóstolo Paulo passa para a igreja de Corinto. O apóstolo Paulo, ele repreende a igreja de Corinto. Ele diz: quando vocês se reúnem para comer, não é a ceia do Senhor que vocês participam, porque havia divisões na igreja. Os irmãos não estavam vivendo em comunhão uns com os outros, e quem não vive em comunhão com os irmãos, não vive em comunhão com Deus, não se iluda. Então Paulo repreende, e depois dessa repreenda, ele traz essa instrução para a sua igreja, e que cabe a cada um de nós, amém? Diz assim: porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus, depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que, cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor, ou beber do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência, então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice do Senhor, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgado ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor, mas
somos julgados e castigados pelo Senhor para não sermos condenados junto com o mundo. Amém, meus irmãos? Oremos. Pai, obrigado, Pai, por este pão. Obrigado, Senhor, por este cálice com o suco da uva. Nós apresentamos este pão ao Senhor e consagramos ele como símbolo do teu corpo e do teu sangue, Senhor, porque hoje aqui, como comunidade, como igreja do Senhor, como congregação, como reunião dos salvos, daqueles que te servem, nós queremos juntos comer o pão em memória do Senhor, do teu corpo que foi castigado por nós, porque foram pelas tuas pisaduras que nós somos sarados, Senhor. E também, Senhor, tomar do suco em memória do teu sacrifício, do teu sangue que foi derramado por nós, que pagou um alto e bom preço para nos comprar, pagando a dívida do pecado que tínhamos herdado de nossos pais e que aumentamos com a nossa própria vida, Senhor. Obrigado, Senhor. E nós queremos comer e beber em memória do Senhor, porque queremos viver para o Senhor, Pai. A tua palavra diz que o Senhor morreu para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para o Senhor, que morreu e ressuscitou. Então ajude-nos, Senhor, nos fortaleça pela tua graça, Senhor, para vivermos para o Senhor e não para nós mesmos, para que um dia possamos declarar o que o apóstolo Paulo declarou com tanta alegria e satisfação: já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim, e a vida que vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou. Senhor, nós queremos poder dizer isso um dia: a vida que vivo agora, vivo pela fé, vivo pelo Senhor. É em memória do Senhor que queremos participar do pão e do cálice hoje, Senhor. Nos conduza a essa condição pelo teu Espírito, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, Senhor, que é o selo de propriedade em nós, que é, Senhor, a garantia das promessas que estão por vir, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Pode sentar ao seu lugar. Esse é o corpo de Cristo que foi partido por cada um de nós, e este é o cálice da nova aliança no sangue do Senhor. Existe um nome sobre todo nome, e esse nome é poderoso, sim. Jesus, Jesus, aquele que morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão. Jesus, aquele que ali na cruz do meio liberou o seu perdão. Jesus, aquele que morreu, mas ressuscitou e vivo está para sempre. Jesus, ó morte, onde está tua vitória? Ele ressuscitou, ele ressuscitou. Ó morte, onde está tua vitória? Ele ressuscitou, ele ressuscitou. Aquele que morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão. Jesus, aquele
Na noite em que nosso Senhor Jesus foi traído, Ele pegou o pão, deu graças, Ele partiu o pão e disse: "Este é o meu corpo que é partido por vocês." Meus irmãos, em memória do nosso Senhor Jesus Cristo, participem todos do pão. Levante o cálice. Após haver ceado, o nosso Senhor Jesus Cristo pegou o cálice da mesma forma, dando graças. Ele disse aos discípulos: "Este cálice é a nova aliança que Deus faz com o seu povo, aliança garantida pelo meu sangue." Então, meus irmãos, em memória dele, nesta noite, todos participem do cálice. Você que pode, ajoelhe e se renove a sua aliança com o Senhor, a sua vida em memória dele. Quantas coisas tentam fazer você esquecer dele durante o dia. Ó morte, onde está a tua vitória? Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Ó morte, onde está a tua vitória? Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Agradeça a Ele, agradeça a Ele. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, dá alguns avisos rapidinho antes de encerrar o culto. Pode transmitir aí, meus irmãos. Olha aí, ó. 30 de agosto, presencial, o workshop de dança. É gratuito, viu? Expressão, excelência, adoração. Amém? Faça a sua inscrição pelo WhatsApp, ali o número da Evelyn. Yasmin. Aí, ó. Inscrição aberta até o dia 25/8 também, gente. Então, se você quer aprender sobre dança. Ah, pastor, mas eu não quero dançar. Mas
as irmãs têm a missão de mostrar para você que dança é uma expressão de louvor, de adoração a Deus, amém? Quer entrar tem um preconceito, entendeu? Sei que tem os irmãos que querem dançar, mas tem preconceito, entendeu? Acho que até o Fábio um dia queria dançar, não sei se quer dançar ainda, filho. Aí, o Elvis, vem até com a roupa da dança, entendeu? Então vai que, que tem algum irmão aí que quer dançar, né, Luciano? Entendeu? Eu sabia, né, meu irmão? Mas, beleza? Próximo aviso. Aí, ó, sessão Freedom! 2/8. Irmão, sessão Freedom é para reunir os jovens da superintendência, amém? Então, organize os jovens para estar aqui. Você que tem menos de 100 anos, esteja aqui. Mas que você que tem mais de 100 anos e crê, não é? Que você é filho de Deus e o reino de Deus para verdade tem que ser como uma criança, venha também. Pode até ir para o kids se quiser até. Amém? Glória a Deus. É um tempo bom, Sessão Freedom é um tempo bom. Eu gosto, meus irmãos. Eu só não venho quando tenho outra coisa para fazer da igreja que me exige mais de mim, mas é muito bom. Eu gosto de vir só para receber, para orar, e é sempre bênção. Amém? Te aconselho a vir. O que mais? É isso aí? Glória a Deus, eu sou você. Não sei se me dá um abraço, culto encerrado. Até a hora que Deus quiser. Deus abençoe.